Olá pessoal, muito boa noite. Vamos chegando aí, galera. Olha só, galera, deixa eu contar um negocinho para vocês aqui. Essa minha aula vai ser dividida em duas partes, essa minha horinha de aula com vocês. Ah, que bom, linda, obrigado. Essa horinha que eu tenho com vocês, ela vai contemplar tanto a parte de português, como também a parte de discursivas, beleza? Eu vou pegar uma carona e continuar alguma coisa aí do que a Júlia estava mostrando para vocês, beleza? Daqui a pouquinho, já já. Primeiro eu falo do português, tá? Bora lá, minha gente, eu vou resolver com vocês 6 ou 7 questõezinhas de marcar X do IBFC para a gente começar. Vamos pôr o IBFC aqui, ó, no bolso, tá? O IBFC é meu. O IBFC é meu, é tranquilo, prova de português deles, olha só. A gente precisa saber um pouco de muito, um pouco de várias coisas para a parte de português. Por quê? Não é uma banca, ela tem alguns assuntos que ela tipicamente vai cobrar, sim, mas não é uma banca que prima muito por fazer diferença se a prova é de nível superior, se é para um cargo X ou Y. Não muda muito não, tá? A única coisa do IBFC que eu já vi mudar estilo um pouco de prova, de cair menos gramática, que é uma banca mais gramatiqueira, tá? Foi em provas para professor, Secretaria de Educação Estadual, por exemplo. De Minas Gerais já vi ser diferente, por exemplo, foi o IBFC o último concurso, tá? Então, ocorre da banca mudar um cadinho, só nesse tipo de concurso. No mais, galera, por exemplo, teve TCM aí no final do ano, eu ia trazer as mesmas questões do que eu usei outro dia, mas eu lembrei, falei, peraí, eu gravei uma demonstrativa, a demonstrativa já é gratuita, já está lá aberta para vocês assistirem. Se vocês entrarem no link aí do meu curso, vocês vão ver, vão poder assistir a demonstrativa. Na demonstrativa eu resolvo, sei lá, metade da prova, pelo menos, do TCM do Rio, era técnico de controle externo, não era cargo de nível superior, mas era um salário de 10 mil reais. Então, assim, né, não precisava nem ser de nível superior. O salário já é de muito mais do que nível superior da grande maioria dos concursos que nós temos na esfera municipal, estadual, e às vezes até melhores do que alguns federais, com certeza, né? Então, veja bem, o IBFC faz provas simples. Simples. Só que, às vezes, dar aula do simples é mais difícil do que dar aula daquilo que é complicado, tá? Isso eu estou falando dentro da gramática, por exemplo, tá? Que é o que, né, que eu domino, o que me cabe. Quando a gente tem que dar aula, por exemplo, dar aula de classes de palavras, falar da função das classes de palavras, beleza. Isso é tão óbvio, é tão simples, que não existem muitas formas diferentes de eu explicar uma mesma coisa. Então, de repente, se você não entendi legal, eu vou chegar no ponto que eu vou falar, amigão, aceita. Porque tem hora que é melhor aceitar, que dói menos, né? Porque se você ficar tentando entender demais o negócio, acaba que às vezes não vai. Tem coisa que não foi, parece que não foi feita para ser entendida, né? E aí, meu amigo, na hora do concurso, não tem romantismo, não tem que ficar com essas coisas, não. Decorar? É decorar. Ah, eu vou te ensinar sem decorar, que você não sei o que, paranã, paranã. Ô, gente, não existe fórmula mágica. Existe trabalho, existe mapeamento de banca, existe experiência no concurso público. Isso existe. E o seu estudo, claro, né? Então, existe quem vai te preparar com isso tudo. E não vender facilidade, gente, não rola, tá? É difícil a banca? A banca em si não é difícil. Ela pega muitas questões de coisas bobas. Por exemplo, na prova TCM, se você for lá assistir, você vai ver que é o plural de compostos. Gente, os concursos de tribunais, de maneira geral, eu nem ponho a minha aula, a aula que eu tenho gravada sobre isso, porque isso não vai aparecer no concurso dele, não é normal que apareça. Tá? Não é comum, mas o IBFC cobra para um concurso do IBFC, eu vou pôr. Não tem jeito de eu não colocar, eu preciso colocar isso, ok? Beleza? Então, presta muita atenção com os detalhezinhos. Não existe aula boba, tá? Não existe aquele assunto que você fala, isso aí eu não preciso, não, isso aí não cai. Para o IBFC, gente, humildade mais do que nunca. Quem sabe das coisas numa boa também, não querendo faltar com essa humildade que eu estou pedindo que você tem, mas quem sabe das coisas é o professor que está te preparando. Então, ou você confia nele e entrega a sua preparação na mão dele, né? Senão você vai, ou não dá, senão você vai ficar doido, vai ficar brigando com aquilo. Então, dica que eu te dou: português, tem que varrer. Não precisa entrar em profundidade em muita coisa, não. Mas você precisa varrer a gramática
bem caprichada. Tem bastante coisa que pode ser cobrado, bastante coisa que eles colocam aí, beleza? E é sobre essas coisas, algumas dessas coisas que eu vou falar com vocês agora, quando a gente começar a nossa aula, beleza? Vamos lá. Bom, primeira sequência de questões, então, que eu apresento a vocês, tá? Vocês vão ver que quase todas as questões foram desta mesma prova, a prova para a Polícia Científica do Paraná, 2017, portanto, né, deixando fresquíssima aí, beleza? Bom, na resolução da questão, gente, eu vou lembrando algumas coisas. Como é que é o meu curso, por exemplo, que eu vendo lá no ponto? Eu vou te dar a teoria, vou fazer exercício de fixação independente de banco, isso para o IBFC, tá? Porque o IBFC, como eu falei, como eu preciso que você aprenda de tudo, eu preciso que você fixe a matéria de tudo ali, aquele pouquinho necessário, tá? Para depois eu partir para a banca, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou relembrar alguma coisa, tá? Eu vou relembrar umas coisas básicas com vocês necessárias. Por exemplo, regra de concordância verbal. Qual é o básico da concordância verbal, galera? O verbo, tá? O verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Então, quem manda no verbo é o sujeito. O sujeito não é quem pratica ação, não é quem sofre ação, não é o termo sobre o qual se declara alguma coisa, tudo mentira. Sujeito, na verdade, como é uma categoria sintática e não semântica, eu não posso ficar falando essas outras coisas. Eu tenho que resolver pela sintaxe. E pela sintaxe, o que eu posso te dizer? Que o sujeito manda no verbo. Como assim? Se o sujeito estiver no singular, o que vai acontecer com o verbo? Singular. Se o sujeito estiver no plural, o que acontece com o verbo? Plural. Beleza? Tem outras regrinhas? Tem. Há outras regrinhas dentro, né, que vão às vezes dizer isso, tá? Mas todas elas partem dessa premissa básica de que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Beleza? Bom, algumas outras coisas importantes, né, do básico ainda em relação a essa questão da concordância. Toda vez que eu tiver um verbo transitivo direto, né, seguido de pronome se, presta atenção, quando eu falo seguido, na verdade eu deveria falar assim, junto com o pronome se, porque esse pronome se pode estar antes, tá? Ele, como pronome oblíquo não pode sofrer próclise, né? Pode ir para antes do verbo e tudo, e pá, acabou, tá? Quando eu tenho um VTD mais C, o que vem depois, que parece objeto direto, na verdade é o sujeito. E, portanto, se é sujeito, manda no verbo. A gente até ensina algumas coisinhas que, se você parar para pensar, não seriam necessárias se a gente tivesse essa noção melhor do sujeito. Vamos à questão que vocês vão ver o que eu estou falando. Ó, aprimoram-se os mecanismos de defesa, de alimentação, de locomoção. O verbo destacado, que é o aprimoram-se, está flexionado no plural concordando com. Bom, vamos lá. Quem aprimora, aprimora alguma coisa. Verbo transitivo direto. Beleza, minha gente? Ok? Tem um C junto dele, não tem? Aprimoram-se. Aí isso aqui parece objeto direto, naturalmente, por conta da presença do verbo transitivo direto, né? Mas, como teve este C a gente chama de pronome apassivador ou partícula passivadora. Ele transforma o que seria objeto direto em sujeito, né? Aprimoram-se o quê? Os mecanismos de defesa, de alimentação, de locomoção, tá? O que a galera fala? A galera fala, os professores em geral, e eu também falo isso, falou, gente, aprimoram-se os mecanismos foram aprimorados, ou são aprimorados, né? Dependendo do tempo verbal. Beleza. Mas se eu não quisesse, eu podia só com a ideia do VTD mais C, como eu tenho VTD mais C, ó, o que vem depois é o sujeito, não é? O núcleo do sujeito, mecanismos, está no plural, ou seja, dá a razão, dá a causa, né? Para que realmente isso aqui venha no plural. Aí vem, por que esse verbo está no plural? Porque o sujeito é eles? Não, não tem eles como sujeito. O núcleo do sujeito, mecanismos, sujeito 5 mecanismos. Opa! É o núcleo do sujeito? É sim. Mecanismos, letra B de bola. Tá? Quando ele fala sujeito composto de defesa de alimentação, gente, núcleo de sujeito nunca é preposicionado. Essa é a regra. Tem uma situaçãozinha que foge disso, mas não vem ao caso. Tá? E é uma coisa muito específica. Tá? Ele está concordando com o pronome se? Não. Se ele indicar sujeito indeterminado, quando o se é índice de determinação do sujeito, ele faz o verbo ficar na terceira do singular. Tem uma aulinha sobre função do se, tem uma aula dentro da sintaxe também, que eu falo dos tipos de sujeito, que você vê claramente, que isso é muito fácil. Os complementos verbais, gente, complemento verbal manda na concordância do verbo, manda na flexão do verbo? Não, quem manda na flexão do verbo é o sujeito. Beleza, galera?
Então, fiquei aqui com a letra B sendo a minha resposta. Questão número 2, essa é de outro concurso, é a única aqui que não é do mesmo concurso, tá? Mas é 2017 também. Dentre as palavras abaixo, presentes no texto, assinale a opção cujo vocábulo é acentuado por uma regra diferente da que justifica a acentuação dos demais. Então, veja bem, galera, eu tenho 5 palavras aqui, né? E uma delas se acentua por motivo diferente das demais. Beleza? Ok? Então, vamos ficar esperto. Veja bem. Eu trouxe para você aqui no material uma tabelinha, gente, que resolve sua vida na acentuação de uma maneira rápida, fácil. Claro que tem que estudar, tem que guardar, entender, tá, gente? Como eu falei, não é para vender facilidade gratuita, assim, é tudo fácil. Não, mas isso aqui dá para ficar fácil. É a regra, olha só, essa tabelinha traz as terminações, né, e traz para as regras gerais, né? Monossílabo tônico em A e O tem acento? Sim. Em enhens? Não. Via de regra não, tá, gente? Regra geral. Oxítono, terminado em A e O tem? Tem. Em enhens? Também. Paroxítono terminado em A e O tem? Não. Em enhens? Também não. Então, paroxítono terminado na mesma coisa que a oxítona não tem acento. A e O em ens. Para complementar, paroxítonas terminadas em an ou em ditongo são acentuadas, é o caso de água, série, coisas do tipo, né? E que todas as proparoxítonas são acentuadas. Isso aí não precisa de terminação, não tem exceção, não tem nada. Tudo bem? Ponto. Vi todas as regras gerais de acentuação gráfica. Das regras importantes que ainda seriam necessárias para você completar seu estudo de acentuação, é a regra do hiato heterogêneo, né? Aquele sozinho na sílaba, né? E a regra do ditongo aberto, que sofreu alteração, que ele é acentuado, o ditongo aberto é se a palavra não for paroxítona. Acabou. É isso que você tem que pensar e mais nada, tá? Então resolva a acentuação gráfica com isso aqui, tá? Mas vamos ver o que eu precisava aqui, ó. Letra A, cérebro. Cérebro é uma palavra que tem a antepenúltima sílaba tônica, ou seja, ela é proparoxítona. Beleza, gente? Proparoxítona. Tudo bem? Indivíduo. Bom, palavrinha que pode causar dúvida na separação e tem toda razão para causar, tá? Por quê? A gramática aceita em alguns ditongos crescentes, né, que você separe esse ditongo. Então a separação disso aqui podia ser indivíduo, tá? Ou o que a gramática inclusive prefere, você poderia separar mantendo o ditongo, tá? Por que a gramática aceita as duas separações, gente? Ora, presta atenção. Veja bem comigo. Se eu pegar aqui indivíduo separado desse jeito, é uma proparoxítona. 1, 2, 3, certo? Se eu mantiver o ditongo, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Ou seja, de um jeito ou de outro, a regra de acentuação está sendo respeitada. Então, a gramática aceita. Porém, eu tenho um detalhe. Quando eu separo desse jeito aqui de cima, ó, aproveitando um detalhezinho que é a cara do IBFC, tá? Não digo que é o que eles vão cobrar, não, mas é a cara deles cobrar uma bobeirinha, um detalhe. Proparoxítona desse jeito, ou seja, essa que você pode separar como proparoxítona ou não, né? Deixar o ditongo ou separar em hiato, tá? Ela é chamada de proparoxítona ocasional. Tudo é o mesmo, tudo sinônimo, tá, gente? Ocasional, eventual. Algumas gramáticas chamam de falsa proparoxítona, tá? Tudo isso é nome para esse tipo de proparoxítona. Ou seja, essa aqui é a puro sangue. Ó, essa aqui já tem gambiarra, vamos dizer assim. Ela não é a mesma regra dessa, a não ser que você não tenha outra resposta para dar, tá? E você vai perceber isso quando você olhar as outras alternativas. Olha só. Únicos, tem alguma dúvida? Não, ela é proparoxítona normal e pronto, acabou. Achávamos, ó, proparoxítona normal e pronto, acabou. Diagnóstico, proparoxítona normal e pronto, acabou. Qual a única que foi diferente? A que está na letra B de bola. Aqui eu ainda demorei um bocadinho para te explicar aquilo ali, do ocasional, parará.
Na hora da prova, meu amigo, isso aqui você faz em um minuto, tá? Como eu falei nessa aula demonstrativa que está lá gratuita para vocês também, gente, a gente não é da teoria de ficar dando tudo para o aluno, não, porque a gente vive disso, né, gente? E acho que quando a gente tudo é muito de graça, chega uma hora que nem é valorizado. E a gente tem que viver, né, claro. Né? Mas o que acontece, cara? A gente quando vai fazer a aula é gratuita, pô, vamos dar dica de verdade? Não tem problema nenhum, vamos dar dica. Vamos dar a cereja do bolo, não vamos ficar economizando, regulando micharia, não, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, na hora da prova de verdade ali, gente, igual eu resolvi na aula demonstrativa, que você pode assistir aí, né? Pô, acho que foram 5 questões, dão 10 minutos explicando, 10, 15 minutos explicando muito. Na hora da prova é questão que você não gasta 10 minutos para fazer. A prova de português do UFC costuma dá para você fazer em coisa de 15, 20 minutos, assim, estourando normalmente. É uma prova fácil. É perigoso porque toda prova fácil te exige um rendimento. Você não pode dar um molezinho, né? Você tem que estar lá no topo o tempo inteiro. Né? Tem que estar no topo o tempo inteiro, tá? Enfim. Mas é bem fácil, tá? Exatamente por ser fácil, ela se torna difícil, como eu falei no início. Ela não tem um grau de complexidade muito alto, mas ela exige que você tenha um desempenho, portanto, muito bom. Né? Bom, vamos para a próxima. Agora vem uma questãozinha feia, tá? Vocês verem. É o tipo da banca, tá? Ó, no terceiro parágrafo do texto, percebe-se um desvio de regência em relação ao não padrão. Então, tem que olhar a regência. Na seguinte passagem. A regência, gente, é o quê? Tem a ver com os verbos e os nomes que exigem preposição ou não, qual preposição, enfim, aquilo ali, tá? Vamos ver as respostas trazidas, gente. Letra A, com a efetiva participação de representantes das perícias. Algum problema com a letra A, gente? Olha aí para a cara dela. Com a efetiva participação de representantes. Sem problema nenhum, tá certinha. Letra B. Este estudo resultou de iniciativa. Algo resulta de algo? Sim. Né? Resultou de quê? Resultou da ou de iniciativa. Ah, mas não era melhor da iniciativa? Até concordo que era melhor que ele escrevesse. Este estudo resultou da iniciativa da divisão. Só que isso não é uma questão de regência. Já foge, já é outra coisa, já entraria na questão, nem necessariamente de concordância, mas da presença ou não do artigo aí. Isso não é regência. Eu tenho certeza que essa questão derrubaria muita gente, essa alternativa. Letra C, que buscou parceria com diversos segmentos da sociedade. Parceria com alguém, beleza. Segmentos de onde? Da sociedade, beleza. Né? Então, tá certo, tá certo. Letra D, visando abordar todos os aspectos relevantes sobre o assunto. Bom, aqui está o nosso problema. Qual é o problema? O verbo visar, ele no sentido de buscar, de querer, né, de ter como um objetivo, algo do tipo, né? Não de ver, de dar visto. O outro sentido que a gente mais usa do visar, ele é VTI, via de regra, né? E rege preposição a. Então, quem visa, visa a. Só que alguns gramáticos, eu diria até que uma boa maioria, vamos dividir melhor. Deixa eu falar melhor. Alguns gramáticos vão dizer que você não deve usar essa preposição se o que vier depois do verbo for outro verbo no infinitivo, em alguma das formas nominais. Tá? Seria o caso aqui. Outros gramáticos vão dizer que você não precisa usar. E aí foi nisso que a banca se ancorou. Eu, sinceramente, não acompanhei a parte de português desse concurso, então não sei o que deu essa questão de verdade, sendo sincero com vocês, mas é um problema. Por quê? Porque foi essa considerada errada, aquela que tem problema na regência. Só que para muitos gramáticos isso não é um problema, é uma opção, e para outros você não põe pronto. Segundo a ideia da banca, tinha que visando a abordar todos os verbos. Se fosse um nome e não um verbo, visando a melhoria, por exemplo, teria que ter a preposição, no caso melhoria feminino, teria crase, inclusive, né? Acento grave. Não é o caso, porque é um verbo que veio depois, mas a banca cismou com isso aqui, tá?
Marco a contragosto porque não tem outra pior para marcar, ou melhor, depende do ponto de vista, né? Porque se você observar, ó, no período compreendido entre junho de 96 e junho de 97, compreendido entre, beleza, sem problema algum. A que tá assim, não é errada, mas que tem alguma diferença é a letra D de dado. Sinto muito, tá, gente? Para mim é péssimo fazer uma questão como essa, mas vamos que vamos. Em relação à construção do último parágrafo do texto, pode-se afirmar que se trata do uso de apenas. Vamos lá, voltando ao último parágrafo, o texto é esse aqui. O último parágrafo ou o último período? Peraí. Último parágrafo, construção do último parágrafo do texto. Ah, tá, que seria esse final aqui, né? Dessa concepção, surgiram dois momentos que passaram a constituir os modos do presente trabalho: a atualização clínica da patologia e a avaliação da incapacidade laborativa. Este estudo resultou de iniciativa de perícias médicas do INSS, da divisão de perícias médicas do INSS, que buscou, ou seja, a qual buscou, então isso aqui é um pronome relativo, logo, se eu tenho pronome relativo, eu tenho oração subordinada adjetiva, toda vez que eu tenho pronome relativo, né? Com diversos segmentos da sociedade, num debate aberto, visando abordar, que visa abordar todos os aspectos. Então, ainda tenho mais outra oração adjetiva, no caso aqui, reduzida. Bom, acho que já dá para a gente resolver bastante coisa, né, gente? Vamos lá. Orações coordenadas? Não, porque, na verdade, eu já achei uma subordinada, né, pelo menos. Então, nem pensar. Frase nominal? Frase nominal é frase que não tem verbo, gente. Não. Não é apenas frase nominal, nem pensar. Uma oração absoluta, ou seja, não tem período composto? Mentira. Tive mais de um verbo, certo? Aí eu fico lá, um período composto ou uma oração subordinada? Gente, apenas uma oração subordinada? Não, eu mostrei mais de uma para vocês ali facilmente, então é um período composto, é uma resposta ampla, tranquila de se dar. De novo, Polícia Científica do Paraná. Agora vem um negócio que, gente, como eu falei para você, eu não tenho nenhum problema quanto à palavra, ao verbo decorar. Tá? Não tenho nenhum pudor com relação a ele. A gente do concurso público, a gente é um anticristo da pedagogia, né? A gente fala tudo que normalmente os ditames do ensino bonito, fala para não fazer, a gente fala para fazer. A gente é o contrário. Mas a gente busca resultado efetivo. Tá? Eu dou aula para a escola pública também. Ali eu vou relativizar um pouco das coisas, porque eu tenho também minhas convicções, tá? E a minha convicção mostra que não mata ninguém ensinar gramática. Mas, enfim, o que vai acontecer, galera? Alguns assuntos, decore e pronto, acabou, cara. Conjunção é um deles. Toda prova de concurso, e aí não é só do IBFC não, de qualquer banca, toda prova de concurso vai ter alguma questão de conjunção. Você não tenha dúvida disso. Olha só. Aqui vem para nós. Operou o cérebro de uma mulher de 28 anos, grávida de 37 semanas, para retirar um tumor. No caso, é uma preposição, só que essa preposição está fazendo, né, a ideia de uma conjunção aqui. A preposição destacada no trecho acima contribui para a coesão do texto, introduzindo o valor semântico de. Gente, veja bem, o para, via de regra, para que, a fim de que, vão indicar finalidade. Como é que eu sei disso? Eu preciso tentar entender ali? Não, eu preciso primeiro saber disso. Como? Decorando. Depois, se eu quiser e não custa confirmar se a ideia é de finalidade, ótimo, operou o cérebro de uma mulher de 28 anos, grávida de 37 anos, para quê? Para retirar um tumor benigno para ela. Então, realmente, tem ideia de finalidade. Mas eu não vou partir da ideia, eu vou partir da decoreba. Questão 6. E última das de português. Depois eu passo para falar um pouquinho sobre as discursivas, tá? O pronome relativo destacado em as operações cerebrais nas quais seus instrumentos cirúrgicos deslizam poderia ser substituído. Então, nas quais... Tô fazendo graça, né? Aconteceu, saí daqui e não vi. Nas quais... Agora foi. Poderia ser substituído sem prejuízo de sentido, adequando-se à norma por... Bom, gente, o que eu sei do pronome relativo? Eu sei que
é igual a o qual, a qual, os quais, as quais. Beleza. Bem, mas sei também que esses pronomes relativos podem vir regidos por preposição. Em que, de que, com que, por que, sobre que, enfim, uma cacetada e pronto, acabou. Para que, né? Então, o que eu tenho que ver, gente? Nas quais é em mais as quais. Concordam? Para virar o nas, né? Então, tem preposição em. Então, eu posso trocar por o qual? Para começar, que já é masculino e ali está as. Então, já não serve. Das quais, eu não posso, por quê? Para das quais teria que ter a preposição de, não é o caso. Só pelo que, simplesmente? Não, se eu fizer isso, eu estou ignorando a preposição. Por as quais, mesma coisa, estaria ignorando a preposição, porque se essa podia, essa podia. Então, qual sobrou para mim? Sobrou a letra E, em que. Então, ó, as operações cerebrais em que seus instrumentos cirúrgicos deslizam. Pronto, acabou. Questãozinha simples. Tem o que pensar? Você só tem que prestar atenção. Aqui não tem muito o que ensinar mesmo, não. Você tem que saber que o pronome relativo pode ser trocado, que o que é igual ao qual, a qual, os quais, as quais, mas que ali tem uma preposição nas, então eu tenho que obedecer a isso, seguir essa lógica, beleza? Ok? Bom, encerro, portanto, minhas 6 questões iniciais aqui com vocês, beleza? Vou partir então, gente, para a discursiva, beleza? Eu não vou disponibilizar o material porque tem texto que não é meu de cursos nossos, tá? Então, talvez você que esteja aqui assistindo, né, por exemplo, pode ter seu texto aqui comentado nesse momento, tá? Eu vou comentar algumas coisas para vocês, para que vocês possam, para que a gente possa complementar aquilo que a Júnia trouxe lá no início, tá? Veja bem, eu tenho certeza que para essa aula, para essa banca, a Júnia falou para vocês que a introdução ela é fundamental. Eu não assisti a aula dela não, tá? Estou falando que eu sei que ela falou para vocês. A gente trabalha junto, pô, o tempo inteiro. Os nossos cursos de discursivo são todos em dupla. Somos eu e ela, e às vezes mais algum professor quando precisa de alguma área específica, né? Então eu sei exatamente o que a gente tem que fazer ali, como é que a coisa flui. Então eu tenho certeza que ela deu uma importância gigante durante a aula dela para a introdução. Ela falou para vocês que a introdução era o que talvez definiria o seu texto. Estou certo ou estou errado? Tenho certeza que ela falou isso. Por quê? Porque, olha só, aí eu vou falar uma coisa que eu sempre costumo falar nas minhas aulas de discursivas. As pessoas, elas vêm com um ranço, com uma coisa lá da época da escola, do pré-vestibular, tudo. Não é que o professor te ensinava errado ou certo, não. É porque a gente tem que adequar a cada circunstância. Ah, mandou ler Bauman, claro. Bauman, Hall, essas coisas todas, com certeza ela mandou. Mas eu tenho certeza que ela falou que a introdução era fundamental na avaliação do seu texto e, portanto, tem que ser fundamental quando você vai escrever. Estou certo ou estou errado? Então, uma coisa que me incomoda do clichê, do lugar comum que vem lá da escola, é que vocês, às vezes, não conseguem estabelecer a linha de raciocínio da forma adequada. E a gente, professor, às vezes não entende isso. Não entende que talvez você não vá conseguir fazer isso direto. Do que eu estou falando? Bom, o que você desenvolve no desenvolvimento do texto? Sobre o que você fala no desenvolvimento do texto? Bom, depois de ter assistido a aula da Júnia, eu tenho certeza que vocês talvez mudem a resposta que vocês dariam caso não tivessem assistido. Porque muita gente vai falar para você, o desenvolvimento aqui você desenvolve o tema. Para mim é mentira. Ou pelo menos é uma meia-verdade. Como assim? Você está doido, macarrão? Não estou doido. O que você desenvolve no desenvolvimento é a introdução. A introdução é o que você desenvolve no desenvolvimento. Obviamente, a introdução tratou do tema. Então, claro que, de alguma maneira, o desenvolvimento desenvolveu o tema. Mas não adianta o desenvolvimento desenvolver o tema se ele não se prender e não se preocupar, presta atenção, com a introdução. A costura do texto, a amarração do seu texto tem que ser bem feita. Se você falou de X, a introdução, gente, quem já fez curso superior, por exemplo, teve que fazer o tal do TCC, né? O trabalho de conclusão de curso ou algo do tipo, a monografia. Bom,
que a gente tem ali? Você, quando vai escrever aquilo, normalmente o seu orientador fala: primeiro, escreva o resto da sua monografia. Depois você escreve de verdade a sua introdução. Porque o que você faz na introdução de um trabalho acadêmico? Você fala tudo o que você vai fazer durante o seu trabalho. A verdade é essa. Você, na introdução, fala que no capítulo 1 você vai falar disso, disso, disso. No capítulo 2, parará, parará. Bom, e na minha redação, eu vou fazer isso? Sim e não. Como assim? Claro que você não vai falar que no capítulo 1, no capítulo 2. Mas você vai escrever lá antes, né? Ao contrário do que normalmente a gente faz na monografia. Mas você vai segui-la, vai obedecê-la assim, nossa senhora. Como se fosse uma religião para você aquilo ali. Você vai seguir aquilo ali. Aliás, gente, passem em concurso público mais rápido quem é mais obediente. Quanto mais obediente você for, mais rápido você passa. Quando você resolve brigar com o sistema, brigar com a matéria, brigar com o curso, não faz isso. Se adapte. E olha que quem está falando aqui é uma pessoa que é questionadora, que é progressista, tem pensamentos progressistas, enfim, mas na hora do concurso público, nessas coisas, não é hora de discutir o sexo dos anjos. Não é hora de ficar com nhenhenhê para. Não! Vamos direto, bora, ó. Se eu estou falando que você fazer assim, eu sei o que eu estou falando. Eu quero te levar para aprovação. Eu não quero te formar professor de português. Eu não quero transformar você num grande escritor. Eu quero que você saiba o suficiente para fazer um bom texto, tirar uma boa nota na redação. E aí tem que ser técnico. Aí tem alguns requisitos básicos que você precisa cumprir, igual a escola de samba, né? Então, ó, cumpriu tal coisa, cumpriu tal coisa. Você vê que muitas vezes aquela que mais agradou a galera na arquibancada, né? Não é aquela que ganha. Por quê? Tem uma coisa que é o desfile bonito, que empolgou, e tem o desfile técnico da coisa. Então a gente tem que pensar nessa coisa técnica, tá? Muita atenção nisso. Então o desenvolvimento desenvolve a introdução, tá? E quando a gente fala, eu tenho certeza também, que a Júnia falou com vocês, da precisão de retomar as palavras-chave, isso é importante demais da conta. Demais na sua introdução. Por quê? Isso garante que você não fuja ao tema, nem tangencie o tema. Que você fique dentro daquilo que o tema está te pedindo. Isso é fundamental. Beleza? Ok? Bom, eu vou trazer para vocês alguns textos que eu já corrigi dos cursos nossos aqui de discursivos agora, para esse concurso mesmo do TJ de Pernambuco, para vocês entenderem como funciona a nossa correção. Eu não estou preocupado em encher folha de comentário, eu não estou preocupado em pegar todos os erros gramaticais, às vezes vai passar algum, mas eu estou preocupado com aquilo que a banca está preocupada. Estou preocupado com a sua estrutura textual, com a sua organização, como você construiu o seu texto. No caso do IBFC, isso é o relevante. Quase que o conteúdo não é tão importante assim. O importante é como você organiza seu texto, tá? Bom, vou compartilhar minha tela e a gente chega junto aqui, galera. Vamos lá. Tá no Word esse aqui mesmo, tá? Sem identificação dos donos, tá? De quem é o texto. Olha só. O tema, nesse caso, falava para que o texto era meramente motivador e vinha como propósito temático isso aqui, ó. As faces da intolerância na contemporaneidade. Olha só. A intolerância presente na sociedade contemporânea apresenta características desumanas. Essa afirmação é possível não só pelo egoísmo predominante nas ações do indivíduo, mas também devido à falta de empatia que corrobora relações vulneráveis. Dessa forma, a educação é a base contra tais vícios humanos. Cara, olha que texto bem escrito, gente. Não está muito bem escrito, está bom pra caramba. Só que tem uma pena. A retomada não foi feita de maneira completa. Quando eu falo não retomou, eu falo não retomou exatamente. Como assim? Faltou essa palavra aqui, ó. Ele não pede simplesmente que você fale da intolerância em si. Ele pede que você fale das faces da intolerância na contemporaneidade. Ou seja, que você tem que falar de pelo menos duas visões, né, duas situações de intolerância. O aluno trouxe duas? Trouxe. Fala aqui não só pelo egoísmo predominante nas ações, mas também devido à falta de empatia. Beleza.
Só que isso tinha que estar escrito aqui, cara. Era simples, sabe? Não era nada demais que se precisava aqui, de que se precisava. Era trazer a palavra faces. Era trazer algo do tipo, entende? Então você vê, pegou intolerância, sociedade contemporânea, tá tudo aqui, né? Beleza. Mas faltou isso aqui. E essa ausência foi tudo, gente. Essa ausência aqui, ela arrematou a questão para mim, tá? Bom, aí, galera, vem falando, citou Bauman, bacana, citou Paulo Freire, um dos 3 parágrafos de desenvolvimento, em 2 fundamentou para o IBFC, isso está ótimo, não precisa fazer isso em todos. Só que não falou do principal. Aí chegou à conclusão, é imprescindível, portanto, investir na conscientização de que por mais diferenças que haja entre os indivíduos, o valor de cada um está no ser e não no ter. Beleza. Somente com esse investimento na percepção do respeito ao próximo é que se pode alcançar uma sociedade democrática, justa e solidária. Excelente conclusão. Porém, não para exatamente isso aqui. Até porque na conclusão você teria que retomar de novo a intolerância e de novo as faces da intolerância. Percebe? Beleza? Vamos lá. Outro texto sobre a mesma coisa, tá? Fazer escolhas é livre, mas seguir um caminho por vontade própria nem sempre é libertador frente às faces da intolerância na contemporaneidade. Ó, beleza, demorou, entre aspas, um pouquinho, quanto antes melhor, tá, gente? Mas cumpriu. Beleza, tá aqui, ó, que eu grifei aqui, gente, que eu destaquei, é aquilo que está na proposta temática, as fases da intolerância na sociedade contemporânea, tá? O direito do livre-arbítrio de uns, por vezes, esbarra na falta de compreensão e na falta de respeito dos outros. As diferentes opiniões chegam a gerar atitudes odiosas e agressivas observadas, principalmente hoje na internet. Maravilha! Então vamos lá. A prática da intolerância é muito latente nas redes sociais, quando o assunto é político ou preconceitos em geral. Não é difícil, portanto, ser vítima de alguma reação violenta. O problema é que quem ofende acredita estar protegido de alguma forma pelo anonimato na internet, considerada terra de ninguém e onde é possível usar identidade fictícia. O detalhe é que o onde, né? Eu não vou me preocupar com as questões microestruturais, não, tá? Bom, vamos continuar. Desse modo, parece que agem destemidos pela descrença nas leis, na polícia e na justiça. Porém, apesar de ainda não haver uma legislação específica no Brasil para casos dessa natureza em ambientes virtuais, aplica-se o Código Penal brasileiro. Mas é preciso que a legislação brasileira acompanhe na mesma velocidade a evolução no mundo digital, a fim de evitar abusos de direitos. Beleza. Não se pode confundir liberdade com irresponsabilidade. Isso não é democracia. Não saber lidar com as diferenças é ruim e não deve ficar impune. Além da educação, de educação ética e respeito e civilidade, falta para a sociedade brasileira uma penalidade mais severa a quem desrespeita a liberdade de alguém. Isso pode causar tragédias sociais e danos pessoais irreversíveis na internet e na vida real. Bom, você tem uma linha argumentativa muito boa. O texto tem uma competência gramatical excelente, tanto que fez perder pouquíssimos pontos, né? Uma nota alta ainda que a gente vai ter no final das contas. Só que temos 2 problemas graves, mas que não são difíceis de se resolver se você segue bonitinho o que a gente fala no nosso curso. Quais são esses 2 problemas graves? Fundamentação, em nenhum dos parágrafos houve menção a algum teórico, alguma coisa que pudesse respaldar. E a conclusão, porque se isso aqui quis ser a conclusão, faltou o elemento, né, coesivo ali, o que vai fazer a articulação, né, entre os parágrafos, que é uma conjunção conclusiva, tá? Não tenha dúvida. Então, como eu coloco, se o seu último parágrafo quis ser uma conclusão, eu preciso deixar isso claro por meio de elementos de coesão textual, tá? Beleza? Mas é um texto, olha lá, como teve um errinho só esse problema de falta de coesão ali, perdeu meio ponto em 24 da parte de correção formal, e aí vai perder um pouco mais na parte, né, do conteúdo, mas por conta da fundamentação, mas nada de absurdo também. Então deu uma nota 42,5 em 50. Se parar para pensar, uma nota boa. O texto é bom? É. Como o primeiro texto que eu mostrei é bom? É bom. Só que às vezes está faltando exatamente adequar ao molde. Aquilo que eu e o Júnior sempre falamos, a galera vem com muitos vícios do ensino médio, né? Às vezes você tirava uma nota boa lá, beleza. Seu texto não é ruim, não. Seu texto é bom, só que não está adequado àquilo que a banca espera, aquilo que se pede aqui,
tá? E isso aqui é uma correção feita por mim, a correção que eu faço no curso, tá? Olha só. Mais um mesmo tema, tá? A intolerância é um dos grandes males da sociedade contemporânea. Grupos terroristas vêm ganhando adeptos em todo o mundo e causando milhares de mortes. Países estão fechando suas fronteiras. A era da informação não foi capaz de eliminá-la. Eliminar, no caso, a intolerância. Está um pouco distante para fazer essa retomada, né? E falta a retomada de alguns termos da proposta, né? Como as faces da intolerância. Então, mais uma vez, essencial você cumprir aquilo que se pede exatamente. Gente, prenda-se ao que está sendo pedido. E seu texto tende a sair com sucesso. Tá? Eu até sugeri aqui, ó, a intolerância é um dos grandes males da sociedade contemporânea e se manifesta de formas variadas, multifacetadas. Grupos, pode continuar do mesmo jeito, percebe? Eu peguei o mesmo trecho aqui da pessoa e acrescentei algo que colocasse a questão das variadas formas de manifestação dessa intolerância. Faltou isso, percebe? Aqui, é notória a proliferação de grupos terroristas, em especial do Estado Islâmico, os quais se utilizam da intolerância religiosa para recrutar soldados em todos os lugares. Centenas de pessoas morreram em atentados recentes na Europa e cidades inteiras na Síria foram destruídas. Olha, beleza, é uma informação, mas não é exatamente uma argumentação. Tá? Tem que trabalhar melhor isso aqui para virar um argumento em si. Talvez se simplesmente você citasse alguém aqui, fizesse uma citação, né, não citando as palavras, segundo fulano, a ideia geral da pessoa, já resolveria. Aí uma coisa que eu que sou mais enjoado com essa parte, a Júnior talvez nem pegue tanto nisso, tá? O infelizmente, esse tipo de coisa, gente, claro que é infelizmente isso, é óbvio, ninguém discorda. Mas, querendo ou não, é uma expressão subjetiva. E toda subjetividade deve ser evitada textualmente falando, tá? Então, se você reparar esse infelizmente, quase sempre em que ele... Quase não. Vou ser abusado. Sempre que entra esse infelizmente, ele não contribui em nada. Se você retirar, não atrapalha em nada. Ó, retira isso aqui. Opa. O efeito dessa intolerância tem gerado outras formas dela. Pronto. Tá? Aí vem os Estados Unidos da América, por meio de decreto, confirmação de sua Suprema Corte, fecharam suas fronteiras para alguns países em que grupos terroristas têm forte presença, como Síria e Sudão. Ótimo, mas faltou fundamentar. Como assim? Segundo, aí cita um jornal. Eu não sei, gente, eu não vou falar para inventar não, mas às vezes até vai. Você acha que o cara vai pegar para conferir certas coisas? Não vai, tá? Por exemplo, tem uma informação ali em cima que eu mesmo ia conferir, que eu acho que tem legislação já para a questão de crime cibernético. Ainda talvez precise mais, mas tem, tá? Enfim. Dessa forma, na era da informação, a intolerância vem se mostrando cada vez mais presente no cotidiano. Aí você vê uma outra questão, né? Está seguindo a ordem em que as coisas foram apresentadas. Isso é fundamental, né, gente? Seu desenvolvimento tem que conversar direito com sua... Como é que chama? Com sua introdução, tá? Diferentes lugares, culturas e pensamentos, tem sido beleza. Em resumo, olha, não entrou com a conclusiva em si, mas o em resumo faz esse papel. A intolerância é um dos problemas mais graves da humanidade atualmente. Grupos extremistas estão crescendo e espalhando terror. Por fim, a era da informação não foi capaz de acabar com esse mal. Ótimo, retomou tudo, fez um resumão da coisa. Então, o que eu escrevi para a pessoa? Você precisa trazer fundamentos para seu texto. Do contrário, sua argumentação fica fragilizada, pois vai estar sempre alicerçada no senso comum. Isso não é suficiente, meus amigos. No caso desta banca, no caso do IBFC, a parte gramatical vai ter um peso grande na nota, tá? 24 a 26, pensa, é metade. Então a pontuação final desse texto não ficou tão baixa como se fosse em outra banca que penalize mais essa questão da fundamentação, entendeu? Você tem um bom texto. Quase não errou nada de gramática. Competência gramatical excelente. É uma questão de ajuste da gente ajustar aqui. Então deu 37,5. Perdeu mais aqui um pouco, né, na parte de conteúdo. Deu 37,5 na jogada aqui. Beleza, meus amigos? Bom, falei para Rai, né? Não precisa de uma para cada, não. No IBFC, não. Viviane, não precisa de um para cada. No IBFC, se desses 3 parágrafos, 2, eu faria 2 pelo menos, sabe? Eu acho que o seguro morreu de velho, tá? Mas não precisa nos 3, não, tá? Deixa eu ver aqui, Camila... textos do Bauman.
Cara, jogando, sem sacanagem, jogando no Google você vai achar bastante coisa. Pegue coisas relacionadas a sites de universidade, que são coisas mais confiáveis, né? Bom, gostaram do curso? Gostaram do aulão? Chega junto, estamos aí para ajudar vocês. Como eu falei, o IBF Adorno, ótimo, não era ele que eu tinha pensado, não, mas serve também, claro, Elton. Bem lembrado. O IBFC é nosso, galera. Tá no bolso, tá no bolso. É muito tranquilo se você se preparar bem para aquilo. E quem quiser e puder, né, tiver em condições, galera, chega junto, vem com a gente. A gente está aqui para ajudar. Taylor, era esse que eu estava tentando lembrar, Linda. Obrigado. Charles Taylor. Era o Taylor que eu estava tentando lembrar. Obrigado pelo suporte aí. Então, galera, o link está aí. É só correr atrás, é só ir no nosso pacote, é só ir na nossa isolar, é só ir na nossa discursiva, minha e da Júnior, tá? Qualquer coisa, manda e-mail para nós, macarrãodoponto@gmail.com, macarrãodoponto@gmail.com. Muito obrigado, foi top, obrigado pela presença, pelo carinho de vocês aí, pela interatividade, e a gente se vê por aí, né? Um abração, galera. Agora, lembrando, tem que sair dessa sala e entrar na outra sala aí, belezinha? Um abração para vocês e até uma próxima.